A Julia, legal. Julia. Pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo comparecimento de vocês, aí disponibilizar essa próxima 1 hora para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, que é a LGPD. Cleiton Souza, trabalho na Red Belt no time de arquitetos de soluções, né, muito focado aí em projetos, em clientes, e a gente tem sido realmente muito acionado nos últimos tempos para tentar desmistificar, né, a questão da LGPD, o que isso vai impactar principalmente na área de segurança. A Red Belt é uma empresa aí com mais de 10 anos de mercado em security, sempre com foco em security, com serviços gerenciados, pentests, uma forte ramificação aí na questão de Microsoft, deployment de Microsoft, um dos principais parceiros nesse segmento. E quando a gente vai falar de LGPD, a gente percebe que existe aí muitas confusões que às vezes a gente faz, né? A gente entende às vezes que LGPD, todas essas normativas, GDPR, que já surgiu aí um tempo anterior, a gente entende que às vezes é uma questão de tecnologia somente, né? Mas a gente vai entender aqui hoje que existem outros, digamos, complicadores aí, e a gente vai entender como que esses complicadores eles podem ser solucionados, não só com apoio de tecnologia, mas também processos, né? Olhando aí sobre a respeito das leis, né, de privacidade, e como elas vêm evoluindo aí ao longo do tempo pelo mundo, a gente percebe um certo padrão, né? A gente consegue identificar aí desde lá da entrada da GDPR, início de maio, em 2018, até o momento, né, a gente está falando aí agora em julho, quando foi, inclusive, efetivado a questão do órgão, né, a gente vai ter a Agência Nacional de Proteção de Dados. Durante toda essa passagem, a gente tem também a questão de CCPA lá na Califórnia, né, China, todo mundo aí, o mundo inteiro está de olho na questão de privacidade. E por que isso é tão importante para a gente nesse momento, né? Primeira coisa, a questão da evolução e da inclusão digital. A gente tem visto isso evoluindo nos últimos anos, então, aí a gente pode falar desde, sei lá, 2014, advento da nuvem, soluções como serviço, na verdade, né, muita tecnologia vindo como serviço, não mais hospedado dentro de casa, os nossos dados trafegando, dados de clientes trafegando em diversas plataformas, diversos países, inclusive. E como é que fica aí a proteção da informação, né? Como é que fica a privacidade? Como é que fica o sigilo? É isso que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje, tentar um pouco mais focar nas dores que a lei aponta, né? E como que ela pensa que tecnologia, processos e pessoas vão conseguir auxiliar que essas necessidades de proteção sejam sanadas, né? Bom, e o mais importante é a gente pensar no nosso usuário final, né? Quando a gente fala do usuário final, nesse caso de proteção de dados, né, privacidade, o usuário final somos todos nós. Então, desde o momento que a gente vai na farmácia, pedem ali o nosso CPF, até o momento em que a gente faz uma inscrição, recebe aquela notificação da faculdade, olha, de repente estou lá ali com a mensalidade atrasada, mensalidade da academia, só que a gente vê a ligação não vem da mesma empresa, às vezes não é da faculdade, é de um outro escritório. Poxa, como é que funciona isso, né? Como é que está sendo a passagem de informações? Devido a pesquisas, né, aí como resposta a diversas pesquisas que o Gartner tem feito ao longo do tempo, e aí são resultados em âmbito global, tá? O que a gente observa? A gente observa que nós estamos cada vez mais preocupados, aí pessoas comuns, tá? Não foram entrevistados somente participantes da área de tecnologia, nem da área de compliance. Os nossos usuários eles estão muito preocupados, nós estamos muito preocupados com, primeiramente, né, a gente pode ver aí nessa coluna à esquerda, uma preocupação um pouco menor, né? Então, geralmente, quem se preocupa pouco com, por exemplo, a conta sendo invadida, a gente tem ali um dado na primeira linha de 24%, né, de preocupação, com pessoas pouco preocupadas com isso. E quando a gente olha quase a totalidade, né, uma boa parte, 3/4 aí desse total de entrevistados estão muito preocupados com a questão de uma conta sendo invadida. E a gente sabe que quando a gente fala de conta invadida, tem toda a questão de engenharia social também envolvida. Se não tem dados expostos, as coisas ficam muito mais difíceis de acontecerem, né? Porém, isso aí é muito focado em segurança. A gente tem sempre essa visão, quando a gente fala de invasão de contas, privacidade, tem muito a ver com segurança, e realmente tem. Mas notem que começa a haver um movimento
quanto à preocupação quanto a como os meus dados estão sendo compartilhados. Será que os meus dados estão sendo compartilhados sem um aviso? Sem que eu saiba? Quais são as empresas que estão ali tendo acesso a essa informação? E aí a gente já começa a entrar, e aí a gente nem falou ainda em questões financeiras, porque já é o terceiro colocado ali, a gente vê que ele empata, né, praticamente, a gente tem 73% das pessoas preocupadas com a questão de compartilhamento de informações financeiras. Então, quanto que eu tenho disponível na minha conta, quais são os dados do meu cartão de crédito, se o meu cartão de crédito vai ser utilizado indevidamente, e assim por diante. Nós percebemos esse comportamento cada vez crescente, né? Cada vez mais esse comportamento é comum, essa preocupação. Hoje nós já vemos situações curiosas, como pessoas não querendo compartilhar informações, por exemplo, de CPF durante uma compra, mesmo que seja oferecido algum tipo de desconto, algum benefício em troca do compartilhamento dessa informação. Cada vez mais nós temos a noção de que os nossos dados são valiosos, né? E isso vai entrar justamente na questão, né? Como que nós criamos para conseguir justamente demonstrar para os nossos clientes que nós estamos fazendo um bom uso da informação, como nós vamos criar um programa para fazer essa gestão de privacidade e conseguir fornecer serviços de forma a ganhar a confiança dos nossos clientes. E é justamente esse a principal abordagem que a gente quer tratar aqui hoje, tá? Bom, e aí a gente tem que falar da lei, né, o momento em que efetivamente ela foi sancionada, lá em julho de 2019, né, recentemente, apesar de já ter sido aprovada anteriormente. O que a gente vê, a grande preocupação da lei já vem ali no artigo 1, que é o principal, né, quando a gente olha a lei, sempre a gente parte do princípio. A questão a LGPD, ela não está sendo aplicada somente a meios digitais, isso é importante também que vocês saibam. Na verdade, ela é aplicada a LGPD à informação, desde o formulário físico até, obviamente, as informações digitais que a gente vai tratar aqui mais atentamente hoje. Porém, o importante é que vocês entendam que isso, a LGPD, ela vai tratar de todo o processo, tá? de tratamento da nossa informação, daquela informação que foi colhida ali desde um primeiro, de repente, processo de vendas, né, no momento em que houve de repente, uma prospecção de um negócio, até lá no fim, na entrega. E a gente vai ter que cuidar dessa informação e ser responsáveis pela informação que nós estamos tratando no momento, tá? Bom, e pensando nisso, nós criamos aqui uma jornada de maturidade para LGPD, tá? A construção disso não é somente com informações do Edbelt, vem muito também de experiências, nós somos parceiros Gartner, então trazemos muitas informações de mercado aqui para poder criar essa jornada com vocês. Essas etapas, elas não necessariamente precisam ser seguidas passo a passo, também não ali à risca, mas a ideia aqui é começar a abrir um pouco mais a mente para que vocês entendam necessidades que a LGPD, de forma clara, traz para a gente, né? E vamos falando um pouquinho aqui, qual que vai ser a nossa dinâmica, tá? Apesar de aqui ser uma apresentação, vocês vão me ouvir falar durante a próxima hora, porém nós gostaríamos, aqui é um convite para que vocês escaneiem esse QR Code e a partir daí vocês vão respondendo, interagindo conosco durante essa apresentação. Então, vou dar alguns minutinhos aí para vocês, alguns segundos, porque o nosso conteúdo é bem extenso, a gente sabe que o assunto gera muita polêmica, inclusive a gente quer abrir um espaço mais ao fim para respostas, então, nesse momento eu nem estou vendo, mas podem já começar a questionar no chat, que ao fim a gente vai ter ali 10, 15 minutinhos para que a gente possa responder também. Eu vou perguntar aqui para a nossa equipe se já acreditam que está ok para a gente seguir. Podemos seguir, vocês acham? É mais para que vocês tenham tempo aí para fazer o scan do QR Code. Eu vou dar mais um tempinho. Mas, bom, qual que vai ser a nossa proposta? Conforme nós analisemos essas etapas, né, esses novos estágios da nossa jornada, nós faremos alguns questionamentos a vocês podem responder de forma anônima, tá? Claro que se vocês colocarem um e-mail real, a gente vai poder enviar para vocês um relatório com justamente o resultado, né, desse nível de maturidade, já para que vocês tenham aí, possam ter algumas próximas etapas, de repente, possam encontrar o que é prioridade
para vocês, de repente, nessa jornada. E a Redbelt pode também ajudá-los com isso, tá? Bom, então a gente vai seguindo aqui com a nossa primeira etapa, né, que é a questão de descoberta de dados pessoais que são mantidos pela nossa organização. Esse é o ponto que realmente a gente coloca como crucial, né? No momento zero, digamos assim, lá naquele dia que a gente fala, a partir de agora eu estou iniciando um projeto de LGPD, tá? Não é um projeto, na verdade, ele é um programa, porque geralmente o projeto é início, meio e fim, e vocês vão ver que essas etapas, elas não terminam, elas acabam tendo que sempre voltar ali para o início, para a questão de redescoberta de dados pessoais, e assim por diante. Então, é um ciclo, né? Um ciclo, então, por isso nós não tratamos tanto como um projeto. Ele, na verdade, só se torna projeto durante o momento de implementação do programa. A partir daí, ele é um programa integral, né? Em tempo total. E qual que é a questão, né? Bom, vocês sabem, tem aí diversos repositórios, e a gente está falando aí repositórios em nuvem, repositórios às vezes locais, servidores de arquivos compartilhados, às vezes pastas de rede, que estão espalhadas aí em diversos países até, dependendo do tamanho da sua organização. E qual que é o nosso desafio, né? Muitas vezes a gente sequer sabe onde salvar uma informação. Às vezes a gente não sabe dentro da nossa infraestrutura onde encontrar uma informação. Então, como se eu sequer às vezes do meu dia a dia, ali no meu trabalho, sei onde as informações estão, como é que eu vou conseguir identificar se eu tenho dados ali que são sensíveis ao meu negócio? Principalmente, que são sensíveis ao meu negócio por dizerem respeito, né, a indivíduos, né? Como que a gente vai descobrir isso? Bom, isso daí é sempre focado muito em tecnologia, porque tem a questão de descoberta e uma análise de padrões. Por exemplo, eu analiso a partir de um padrão de 11 dígitos se existe ali um número de CPF, tá? É um exemplo comum. Se tem ali 3 dígitos, mais 3 dígitos ali separados por pontos e um traço, aquilo ali pode ser um CPF. A partir daí, da identificação desses padrões, eu consigo dizer se dentro de um arquivo eu vou ter uma incidência, ou seja, um CPF. Isso pode, inclusive, diversas tecnologias hoje me permitem já fazer classificação. Então, imaginem que se eu encontrei um arquivo automaticamente que tem um CPF e esse arquivo vazar, o impacto não é tão grande, mas ainda assim é um indivíduo que está tendo seu dado exposto. Porém, um arquivo que tenha 10 CPFs, poxa, é um dado que pode ser altamente confidencial. São 10 indivíduos que teriam as suas informações, infelizmente, mal utilizadas se houvesse um vazamento. Então, nós classificamos, por exemplo, com um nível mais alto, né, de proteção, e de repente até aplicando ali uma criptografia, de forma que, mesmo que esse documento seja extraviado desse repositório de arquivos ou dessa solução em nuvem, mesmo assim, esse arquivo estaria protegido. Se ele de repente sai via pendrive, via e-mail, ele ainda estaria protegido. Por quê? Ele foi criptografado na sua origem, tá? E aí aqui vem a nossa primeira pergunta, né? O ambiente de vocês, que repositórios de rede, bases de e-mail, hoje qual que é a visão que vocês têm? Esses ambientes, eles estão mapeados? É fácil para vocês identificarem onde estão esses dados, qual que são os repositórios, quem que é o dono do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de permissionamento, quem que dá permissão a cada área desse repositório. Isso hoje está mapeado na infraestrutura de vocês, e a gente tem algumas respostas, né? Eu peço que vocês leiam as respostas e vamos dar alguns segundinhos, temos aí 30 segundinhos para vocês responderem, tá? Fiquem à vontade. Bom, já estamos aí com 7 respostas, 8, bom, tá aumentando. Pessoal, fiquem tranquilos, tá? Caso vocês acabem em algum momento, nós criamos diversas questões, caso em algum momento vocês
não consigam responder a uma ou outra, não se preocupem, nós podemos também, se vocês deixarem o e-mail real de vocês, nós podemos encaminhar esse questionamento posteriormente, tá? Então, caso eu acabe passando e não dê tempo para responderem, fiquem tranquilos. Eu vou exibir aqui os resultados. Aqui. Sim. E vamos ter uma ideia aqui como tá. Olha só, legal, bacana ver que boa parte aí dos nossos participantes tem um controle sim, né? Legal. Tem um controle dos ambientes de armazenagem de dados. Nós já temos perguntas, Carol, é isso? Tá tranquilo? Ok. Bom, como mencionei, as perguntas serão respondidas ao fim, mas fiquem tranquilos aí para já compartilharem com a gente no chat, tá ok? Legal, isso aqui dá um pouco até a visão de direcionamento, já dá para perceber que estamos falando com pessoas que já têm um nível de maturidade um pouco maior, principalmente nessa questão de armazenamento de dados, né? E seguindo aqui, legal, já fiz um mapeamento. Uma vez fazendo a descoberta, o que a gente tem que seguir, né? A gente agora vai seguir para mapeamento, né? A gente vai trabalhar com um conceito bem interessante, que é o ciclo de vida dos dados. Ou seja, o que eu estou fazendo, quais são as pessoas, quais são os sistemas, quais são os meus ativos de infraestrutura que estão sendo acionados, que estão sendo acessados durante todo o tratamento, desde a coleta, passando aí pela análise, publicação de repente, um compartilhamento, até o momento de ou exclusão ou reutilização da minha informação. E o que é importante aqui, a gente sempre fala, a reutilização, ela deve ser feita sempre que tiver realmente um real motivo para que isso aconteça e isso esteja em um acordo, né? Tem que ter um acordo comum para que uma informação, de repente, utilizada para um serviço inicial, possa ser utilizado para um segundo, ou até mesmo venda de uma solução posterior, né? E aí e o time de vendas, a gente sempre menciona, né? Time de vendas, time de marketing, eles sempre querem manter o histórico o máximo possível, né? Porque eu não sei quando é que eu vou precisar daquela minha base, e isso vai continuar acontecendo. O mais importante é que a gente entenda que, uma vez mapeando todo o meu ciclo de vida de dados, eu consigo criar aí acordos, contratos com o meu cliente, com aquele que é interessado no compartilhamento também das suas informações com o fornecedor, a gente consegue fazer com que isso seja algo claro e algo seguro, né? Eu tenho que ter segurança quando eu vou compartilhar minha informação. Eu imagino que vocês não devem passar dados pessoais em todo estabelecimento que vocês frequentem, por exemplo. Muitas vezes o pessoal fala, nota fiscal paulista, e no meu caso, né, aqui de São Paulo, mas a gente tem isso daí pelo país inteiro, inclusive federal, né? Você pode dar ali o seu CPF e depois receber um reembolso, enfim, não seria bem um reembolso, mas você recebe um retorno daquele imposto pago. E existem motivações para a gente fazer isso, né? E indo um pouquinho mais lá atrás, né, pensando, poxa, legal, estou compartilhando aqui uma informação, ela vai ser bem utilizada? Se talvez você soubesse, no momento em que um atendente te pede aquela informação, se você tivesse certeza de como que vai ser todo o tratamento da informação e para que aquilo vai ser feito, vai ser utilizado, você poderia passar com mais segurança. E é um pouco essa visão que a gente tem que ter quando for fornecer um contrato de serviço, um acordo de transferência de informações com um cliente e, inclusive, com parceiros de serviço. Pensar como isso vai ser feito de forma clara e que vai dar transparência para ambas as partes. Esse é o nosso principal mote, é o principal mote da lei, tá? Sempre tem uma transparência. E pensando nisso, né, a gente vem aqui a minha segunda colocação, né? Hoje vocês acreditam que a questão de classificação da informação, ou seja, se um arquivo ele é somente para um uso interno, se um arquivo tem informações confidenciais de cliente, vocês acreditam que os dados da empresa de vocês estão classificados da forma correta? Não tem ainda uma tecnologia para fazer essa classificação, né? E a ideia aqui é que a gente entenda um pouquinho melhor como é que está nessa questão de classificação de dados. A classificação de dados não é uma coisa simples, porque ela está muito orientada ao negócio, né? Quando eu classifico uma informação, quando eu protejo um dado, muitas vezes eu não permito que uma outra área tenha acesso. Então, quando eu tenho, de repente, estou tendo ali o meu jurídico trabalhando, em, de repente, uma questão legal, não é interessante para mim que o time de marketing, ou mesmo
um time de RH, enfim, outras pessoas dentro da minha própria organização tenham acesso. Então, a classificação, ela pode ser feita de uma forma ampla, a gente sempre sugere isso, que ela seja feita, sempre seja feita, mas no início, seja feita de forma ampla. Então, simplesmente eu segmento dados que são, que podem sair da minha organização, e separo isso dos dados que não podem sair da minha organização. Já é um meio de não permitir o extravio, né, de um dado de forma inadequada. Porém, a ideia é que conforme a minha empresa ela consiga alcançar um nível de maturidade maior, a partir daí eu consigo segmentar, e de repente até mesmo de forma departamental, existem casos de fazer segmentação até mesmo por questões de projeto. Afinal, para diversos projetos, nós mesmos, Red Belt Security, nós assinamos um acordo, né? Um acordo de o que a gente chama, né, um NDA, né? Um acordo de não se falar a respeito do cliente, né? Informações sigilosas a respeito do cliente. Quando a gente assina esse acordo, claro, é entre Red Belt e entre o cliente. Porém, para que eu consiga ter essa garantia, né, que a informação não vai sair aqui de dentro, o ideal é que somente pessoas relacionadas ao projeto tenham acesso a essa informação, tá? É um caso de uso que a gente tem aqui. Vamos ver como é que estão as nossas respostas. Legal, dá para ver aí que tem uma boa parte que já tem, né, classificação de dados, estão sendo tagueados sim, porém é comum também esse cenário onde não é para todas as informações, né, nem toda a minha informação ela é classificada. Cleiton, é importante classificar mesmo que não tem dado sensível? Sinceramente, sim. A gente vai falar sobre alguns conceitos, por exemplo, de DLP, e qual que é a ideia, né, de conceitos como esse, que não permitam o extravio da informação. Quando eu consigo já taguear também as informações que não têm dados sensíveis, então eu trato como, por exemplo, uma informação geral, porque não tem um dado relacionado a indivíduos naquela planilha. O que acontece? Isso me auxilia na questão tecnológica. Então, meu DLP, ele não precisa tratar, por exemplo, aquela informação, tá? Porque eu já taguei ela antes, tá? E aí é um exemplo de caso de uso. O ideal é realmente todos os dados dentro da nossa organização que eles estejam classificados. E seguindo aqui, né, é muito importante que, legal, vou fazer a classificação desses dados, eu vou manter essas informações seguras no nível de documento. Legal, legal. E a questão de acordo, né? Como é que a gente vai garantir que, do ponto de vista legal, se amanhã eu tiver um auditor vindo até a minha empresa, analisando o meu negócio, como é que eu vou conseguir garantir que os dados que eu estou armazenando, eles estão de acordo com o que foi combinado com o meu usuário, com o meu cliente, ou até mesmo com meus usuários da empresa, tá? A LGPD também ela é válida para os seus funcionários, tá? Dados pessoais dos seus funcionários também. O que é importante aqui a gente pensar é o seguinte, existem esses acordos que a gente faz de transferência, né? Então, eu como Cleiton permito que uma empresa qualquer tenha acesso aos meus dados, permito, por exemplo, uma que todo mundo aqui deve usar, Netflix, eu permito Netflix fazer uso dos meus dados, né? Não somente dados de cadastro, dados comportamentais. O Netflix tem alguma necessidade de manter os meus dados além de um período em que está prestando serviços para mim? Não. Nesse caso, no momento em que eu quiser, eu posso ir lá e pedir, olha, Netflix, eu quero que os meus dados sejam apagados. Minha conta, eu não quero mais existir para a empresa de vocês. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Inclusive, isso já está válido para empresas como Netflix, porque eles já são adequados já estão adequados com diversas normativas, como, por exemplo, e leis, né, como, por exemplo, o GDPR, né, a questão da GDPR europeia. Porém, em outros cenários, e aí um cenário interessante, né? Eu tenho uma dívida. Então, tô lá, tenho uma dívida com o banco. O banco, ele pode manter e aí eu peço, banco, eu quero que vocês não me liguem mais. E aí, ele pode apagar as minhas informações? A questão é, ele pode fazer tudo, porque nesse caso, você está fazendo uma solicitação. Então, ele pode, sim. Mas ele tem uma outra base, que é a questão de ele tem uma necessidade de manter essa informação, por quê? Para que faça essa cobrança. Tá? Então, ele tem a tutela dos meus dados, porque existem outras legislações no nosso país que permitem que se faça uma cobrança aí por até, por exemplo, 5 anos. Né? Então, durante esse período, ele vai poder manter sim as minhas informações. Cleiton,
só que o banco, ele vendeu a minha dívida para um terceiro. Ele pode fazer isso? Vai depender do seu contrato, sim. A gente sabe que hoje isso é uma prática super comum, né, no nosso país, porém tudo vai depender do que foi assinado, nesse caso, em contrato, né, a questão dele fazer a venda de uma dívida, por exemplo, de uma dívida atual. Tudo vai depender muito do contrato que vocês têm com ele. Quer ver um outro cenário? Setor de saúde, eles precisam ali, de repente, ter informações se você teve uma doença que pode ter impacto ali pela sua vida inteira e até mesmo influenciar em descendentes. Devido a isso, ele pode manter, e aí até de forma anonimizada, depois a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe sobre isso, mas ele pode manter essas informações por uma questão de saúde, tá? Então, olha, eu preciso manter informações do meu paciente, porque daqui a 10 anos, um problema, de repente, que ele teve durante a infância, pode retornar e essas informações a respeito desses exames, laudos médicos, são relevantes, tá? São de utilidade inclusive, para o meu próprio usuário final, que é o meu paciente, tá? Existem diversos cenários onde a LGPD, ela não é que ela nem abre uma exceção, mas é que o próprio mercado, a própria segmentação exige a manutenção de informações, tá? Bom, e aí questionando, indo para a nossa terceira questão, né, a empresa de vocês hoje possui uma estratégia de conformidade em relação ao LGPD? E aí já definindo quem são os stakeholders, né, quem é o responsável por cada etapa do ponto de vista tecnológico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente detalhamento sobre isso, né, a questão do programa. Mas hoje vocês entendem quem são esses indivíduos dentro da empresa de vocês, né? E aí temos algumas opções, né? Muitas vezes nós temos já definido, digamos assim, o plano, precisamos rodar. Mas, às vezes, sabemos até quem está lá dentro, né? Quem são os principais patrocinadores desse programa de adequação à LGPD dentro da nossa empresa. Mas, em diversos momentos, esses papéis ainda não foram muito bem estabelecidos, né? Existem casos também onde a gente não tem os planos, né, ainda definidos, ainda nem sabemos quem dentro da empresa vai exercer cada papel. Nós sabemos que existe a figura do DPO, né, de um Data Protection Officer, que no Brasil também vai ser aplicada, né, existe essa necessidade na GDPR, no Brasil não, porém, provavelmente com a questão do órgão, da Agência Nacional de Proteção aos Dados, provavelmente essa figura fique um pouco mais clara, questões de, enfim, do papel dela, né, na questão da LGPD. E aí a gente vai começar a ver, provavelmente, aí, para o próximo ano, uma movimentação muito maior por esses perfis, né? Bom, eu vou exibir aqui as respostas, vamos ver como é que tá. Legal. Dá para ver que boa parte aí tem os planos já definidos, mas eu acho que a maioria não tem ainda. A gente está ali bem dividido, né? Metade aí dos nossos participantes, eles ainda não têm os planos, né? A gente vai discorrer um pouquinho a respeito disso, sobre essa dificuldade, às vezes, de iniciar o plano, né? Eu acho que, assim, aqui a nossa jornada, a ideia é dar um pouquinho essa visão. Então, se você seguindo ali, ele abre um pouquinho a mente e dá uma ideia de por onde começar. A questão ali de análise, né, fazer análise de qual tipo de dado eu estou manipulando, mapeamento, ciclo de vida da informação. Acredito, a minha intenção aqui é que, se a gente fizesse uma outra apresentação com vocês aí daqui a alguns meses, a gente tivesse esse número de não temos planos tenha diminuído, né? Vamos ver, quem sabe. Mas vamos seguir. Legal, agora a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, que é a prevenção contra a perda de dados, né? A gente, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem um perfil técnico, né, na nossa apresentação, e a questão do DLP, né, tão conhecido DLP, é bem difundida e muitas vezes é uma coisa que a gente tem, mas não faz o melhor uso, né? Falando um pouquinho sobre o conceito, qual que é a ideia, né? O DLP, ele vem, apesar de a gente sempre associar a tecnologia, na verdade a gente está falando de políticas de segurança, tá? São principalmente orientados a processos, mas claro, eles serão suportados por software, até para facilitar uma auditoria posterior e garantir a precisão dos dados, né?
Então, o que um DLP, como um DLP pode nos ajudar? A ideia aí, quando a gente tem um DLP, seja como programa, né, seja dentro do nosso programa, ou mesmo implementado do ponto de vista de tecnologia, nós podemos olhar para o nosso negócio lá atrás, quando eu olhei para o meu ciclo de vida da informação, e aí eu começo a aplicar regras, como, por exemplo, eu sei que no momento de análise, ele passa aqui por um time, por exemplo, de Business Intelligence, né, um time de Analytics. As informações que eu coletei, recebi, por exemplo, do meu site, onde os meus futuros clientes fizeram inscrições. Ele passa por uma área de análise. Legal. Nessa área de análise, eu consigo segmentar para que ela tenha acesso somente à parte de informações. Eu preciso, de repente, que essa parte de análise tenha acesso ao CPF. Será que ela vai fazer uma análise com o CPF de cada um dos inscritos? Ou será que ele utiliza o campo CPF somente para identificar que não teve cadastro duplicado? Poxa, se é simplesmente nesse nível que ele utiliza o campo CPF, eu posso usar uma máscara, uma anonimização para esse campo CPF. E aí, o que acontece? Eu utilizo ferramentas para garantir que informações de CPF não vão sair de forma alguma de um time de tratamento de informação. Em momento algum, isso vai trafegar, inclusive, dentro da minha própria empresa. Dentro da própria empresa, a gente fala que ela está um pouco mais tranquila, mas a gente também trabalha com conceitos de DLP. O mais importante é que o DLP não me permita fazer o extravio de informação para realmente fora da empresa, né? Entre departamentos é comum e às vezes é necessário, mas o DLP ele vai, inclusive, fazer com que eu tenha não apenas um bloqueio, mas, caso necessário, apenas uma visibilidade. Então, voltando àquele caso daquele arquivo lá atrás, uma planilha com 10 CPFs, eu quero que, a partir do momento que uma planilha tenha 10 CPFs, eu não quero permitir um compartilhamento. É uma regra de DLP muito comum, tá? E pensando nesse sentido, né, quando a gente fala de DLP, a gente sempre tem que entender que ele está ali protegendo também contra erro humano, né? Então, poxa, eu sou o cara do marketing, eu sou o cara do marketing que não posso compartilhar informações de e-mail, por exemplo, em massa para fora da organização. Mas, e quando não está vindo somente de um usuário utilizando a solução de forma inadequada? E quando eu tenho um invasor dentro da minha infraestrutura, né? E muitas vezes um dos principais vetores, né? Talvez o principal vetor seja a questão dos nossos malwares, né? Por isso que a gente coloca um pouco antes de chegar em DLP, nos questionamentos sobre DLP, a gente menciona, hoje, como é que está a empresa de vocês? Vocês têm uma solução de proteção de rede efetiva? Antivírus, anti-malware? A ideia aqui é mais para a gente ter uma ideia como é que está o ambiente de cibersegurança de vocês, tá? E aí, não é um assunto desvinculado, na verdade, eles são super vinculados à questão de nível de segurança, postura de segurança, com a questão de possibilidade e risco de vazamento de informações, tá? Legal, já tivemos aí algumas respostas. Vamos ver, então, como é que tá. Legal, então, a grande maioria realmente tem solução de anti-malware, né? Bacana ver. E para alguns acreditam que podem melhorar, acredito, né, e alguns controles adicionais. Muito bom. Bacana, obrigado aí pelas respostas. Vamos seguindo agora para a questão de autorização de acesso, né? Como eu mencionei, existem casos onde eu vou precisar manter os dados por tempo talvez maior do que o meu acordo, né? De repente, um acordo que eu já tenha por segmento de negócio. Então, o mais importante é que eu tenha os meus acordos. Imaginem que no momento, o meu cliente ele vai lá e faz um cadastro no site. Ele vai aceitar que eu faça uma transferência de informações interna para fazer com que isso se transforme lá na frente uma possibilidade comercial, né, uma oferta, assim por diante. Só que aí o que acontece? No momento que ele se torna meu cliente, provavelmente eu vou estar coletando muito mais informações dele. Nesse momento, eu já tenho ali o contato, quem é responsável pelo projeto, quem que é responsável dentro do cliente, quem que é o cara de cobrança, para quem eu posso fazer uma cobrança. E nesse momento, eu percebo que não é só aquele acordo inicial que eu tive de cadastro. Eu vou ter inúmeros outros acordos, tá? Acordos de não discussão a respeito de critérios específicos do projeto, pode ser uma licitação para governo, são outros acordos. Então, é muito importante você conseguir ter uma gestão para cada, e preferencialmente,
em nível do indivíduo, tá? Na verdade, a lei pede nível de indivíduo. Então, que nós saibamos quando se trata de um indivíduo, todos os acordos e quais são as possibilidades que eu tenho devido a esses acordos, tá? E essa é a principal motivação de a gente precisar ter autorização e gestão de acesso. A gente costuma dizer que isso vai vir em uma estrutura de árvore, né? Porque você tem lá um acordo, digamos, dentro do outro, né? Existem pré-requisitos, então se eu fiz um acordo de vendas, provavelmente eu já tenho que ter tido lá atrás um acordo para ter telefone da pessoa, ter o telefone comercial, ter em alguns momentos o telefone pessoal. Hoje a gente sabe que com o WhatsApp e outros recursos de tecnologia, a gente tem contato do cliente, a gente está muito próximo dele, em diversos cenários. Em outros não, mas também parceiros de negócio, a gente tem os dados deles. E nós, se somos representantes de uma empresa, no momento em que fazemos essas tratativas com telefones corporativos, onde a empresa tenha ali o controle dele, essas informações precisam ser protegidas também. Tá? A empresa ela tem que ter visibilidade também, como está esse processo de comunicação, por mais que a gente leve um pouco para o pessoal. Tá? Isso também é uma necessidade. Ou seja, esses controles para o meu comercial entrar em contato com você diretamente via seu celular, eu aceito. Tá? Esses são os tipos de controles que a gente tem que ter de uma forma visível e de fácil acesso para conseguir comprovar para um auditor, e a gente vai entrar um pouco nesse mérito futuramente. Aqui falando bastante da questão de extração de dados, como a gente mencionou anteriormente, os nossos funcionários, uma vez que eu tenho aqueles acordos, tenho as minhas bases de dados onde estão os meus dados corporativos, os meus profissionais, eles podem trabalhar remotamente? Como que eles fazem acesso a esses dados que foram coletados a partir de aceites desses acordos, né? Eles são acessados a partir de qualquer lugar, no caso aí a gente tem a questão somente através de VPN, não é um cenário comum, né, hoje em dia tanto, mas eu estou curioso para ver a resposta aí, para ver como é que está o pessoal trabalhando com VPN ainda nos dias atuais. A gente sabe que para muita solução legada, principalmente a gente utiliza VPN, porém, hoje em dia a gente segue muito aquela questão do SaaS, né? Então, às vezes, aplicações em nuvem, onde os nossos usuários conseguem acessar os dados corporativos a partir de qualquer local com internet, e aí tem diversos conceitos entrando, como, por exemplo, não se utilizar mais, não é a rede física que é o meu perímetro, né? O meu perímetro, na verdade, não é nem a rede física, nem a rede virtual, na verdade, o meu perímetro é a minha identidade. Então, em qualquer lugar onde eu possa entrar ali com o meu usuário, minha senha, e um segundo fator de autenticação, se eu estiver seguindo as melhores práticas, a partir desse momento eu posso trabalhar e acessar informações corporativas a partir de qualquer local, né? Vamos ver como é que são as nossas respostas? Então, olha só, bacana, estou vendo que a grande maioria ainda consegue extrair dados somente através de VPN, né? Trabalhar, visualizar com dados somente através de VPN. Bacana, bacana ver. Notem que aqui eu estou fazendo esse questionamento, eu entendo que vocês têm dados internamente, mas é bacana que vocês pensem aí um pouquinho também o que já está em soluções SaaS. Meu CRM, poxa, será que meu CRM está local? Né? Ou será que eu estou utilizando um CRM em nuvem? Né? Será que ele precisa... E a autenticação está passando ali pelo... Enfim, se eu utilizo um AD, né, um Active Directory, será que ele está passando pelo meu AD ou será que eu já estou utilizando autenticação em nuvem? E se ele está utilizando uma autenticação local, será que ela está integrada? É uma autenticação híbrida? Mas legal ver, a gente tem aí, então, bastante serviço rodando ainda em cima, dependendo da VPN. Bacana. Bom... Falando sobre a gestão de usuários, né? E quando a gente fala de gestão de usuários, ele tem um pouco a ver com a situação anterior, né? Legal, eu sei quem tem acesso, né? Mas eu tenho visibilidade, eu sei que através de VPN, os meus funcionários eles vão ter acesso aos dados corporativos. Porém, eu tenho uma total gestão desses meus usuários, eu tenho controles, existem aí diversas soluções no mercado que dão acesso por tempo determinado. Então, se eu preciso de acesso a uma base do meu comercial, a uma base do meu marketing, eu posso permitir esse acesso, de repente, durante
24 horas, durante 3 horas, durante 72 horas. Existem diversas soluções que me ajudam, inclusive na questão de auditoria posterior, caso seja necessário, né? E vamos ver como é que está. Nossa, legal, a grande maioria tem, então, visibilidade sobre esse controle. É importante mencionar aqui que essa visibilidade tem que ser simples, tá? Não me basta simplesmente saber que, se eu olhar lá no meu servidor de gestão de identidades ou na minha solução em nuvem, fazendo uma pesquisa, fazendo um hunting ali, eu consigo descobrir quem acessou o que no minuto tal. Esse nível a gente sempre tem, né? Porque a tecnologia, logs, nos permitem isso. A partir do momento que eu tenho uma auditoria de acesso, que é o mais comum eu ter para uma gestão de usuários. Porém, é importante que isso seja mais visual, que isso esteja a um clique para que eu possa fazer um export a qualquer momento e comprovar, não só internamente, mas também para um auditor dessa realidade, né? E aí, falando sobre a nossa demonstrações de uso, né? E aí a gente já fala de linhagem de dados, que é um assunto um pouco mais espinhoso. Qual é a questão, né? Lembram ali daquele momento em que eu fiz o nosso trajeto de ciclo de vida da informação? Pois é, aquele ali é o ciclo de vida da informação, como a gente recebe e que o nosso usuário imputa. Só que, em diversos momentos, nós precisamos enriquecer os dados. Ou mesmo trazer esse dado de formulários, de bases de dados, transformar esses dados, mandar para um outro local para fazer uma análise. Levando como exemplo o Netflix, eu posso dizer o seguinte: o Netflix ele tem uma análise, ele faz uma análise comportamental dos seus usuários, né, dos seus clientes. Então, com base no que você assiste, com base no tempo que você fica em cada trailer, por exemplo, e se vocês já viram, existem alguns filmes, inclusive, onde você pode tomar decisões durante o vídeo, né, durante o filme. Você pode dizer se você vai tomar a decisão A ou decisão B. A partir dali, ele faz uma análise comportamental. Isso gera insumos, e esses insumos, eles são associados à sua identidade. Hoje, como o Netflix já teve que se adequar ao GDPR, um caso interessante é que se você solicita os seus dados, você fala, Netflix, quero saber tudo o que você tem sobre o Clayton Souza. Nesse momento, ele vai te trazer, inclusive, análise comportamental, o resultado da análise comportamental. E é interessante ver como as empresas utilizam os dados ali, e realmente, inclusive, é uma inteligência de negócio. Eles foram obrigados a abrir a inteligência de negócio deles em nível de usuário final. Por quê? A GDPR exige isso. A LGPD, ela não trata tanto a questão de como os dados serão enriquecidos e como eles devem ser tratados nessa fase de enriquecimento. Porém, é importante que nós saibamos que, se o dado for possível, for possível utilizá-lo para identificar um indivíduo, esse dado ele precisa ser protegido. Tá? Então, se eu fizer uma solicitação, e aí dentro, a partir do momento da adequação com a LGPD, se eu fizer uma solicitação para exclusão, por exemplo, dos meus dados, os meus dados pessoais, eles precisam ser excluídos, porém, não necessariamente os dados de análise, tá? Então, eu posso continuar fazendo parte de um perfil, por exemplo, para um time de vendas, tá? Isso não é um problema. Mas o mais importante é que, durante o acordo, no momento de coleta, né, das assinaturas, dos aceites, é importante que eu diga e eu faça a demonstração de onde eu vou aplicar os dados, para que eu vou utilizar esses dados, tá? Isso é o mais relevante. E aí, né, quando a gente fala de análise, né, desses dados, da questão de classificação desses dados, então, como que eu vou utilizar as informações do Clayton, né? Como é que eu vou utilizar as informações do Clayton no momento em que ele se torna meu cliente? Eu classifiquei a informação como confidencial, né? Eu apliquei regras contra a perda de dados, e aqui vai uma dúvida muito mais referente à questão de inventário, né? Vocês conseguem hoje, vocês têm tecnologia para fazer esse tagueamento, para conseguir, no momento em que eu digo que classifiquei um dado como sensível, ele não pode sair da minha empresa, eu posso uma tecnologia que faça tanto a questão do tagamento, como também associe isso com aquela questão anterior, que é o DLP, e com as duas juntas tem uma inteligência de não permitir a perda, o extravio de informações, né? E aí eu tenho aí a questão sim, né? Vamos ver, já tem algumas respostas surgindo.
Tem sim para 100% das informações, apenas para informações que são classificadas, né? Eu não consigo ir. Vamos ver como é que... Opa, deixa eu voltar aqui nas respostas, perdão. Legal, dá para ver aí que a grande maioria não tem essa tecnologia, né, para conseguir inventariar e já fazer a classificação e o extravio, né, e não permitir o extravio de informações. Bacana. Bom, eu até acredito, pessoal, que futuramente nós façamos outras apresentações como essa, até um pouco mais focada em tecnologia, para mostrar para vocês um pouquinho como é o dia a dia, e até mostrando um pouco o dia a dia de Red Belt. Claro, somos uma empresa de segurança, então a gente evita bastante publicizar casos de usos de clientes, né, com nomes dos clientes, mas também mostrando como alguns clientes, alguns setores que atuamos, trabalhamos com esse cenário, tá? Com a questão de, desde inventário das informações, tagueamento e DLP também, tá? Bom, e é muito importante a questão de retenção, né? E do que se trata a retenção? Eu tenho informações dentro da minha organização que precisam ser armazenadas somente durante o momento em que eu estou tendo ali uma negociação, de repente, com o meu cliente, ou mesmo que eu tenho um profissional dentro da empresa. Porém, um cenário interessante legal, Cleiton, a LGPD também se aplica à empresa, correto? Correto. Então, os meus funcionários, eles também podem exigir deleção de dados que não sejam relevantes para a empresa, tá? Isso é legal. E por que eu estou trazendo esse exemplo agora? Pensem, por exemplo, na nossa CLT. A CLT diz que eu tenho que ter, né, necessariamente um histórico aí durante 5 anos de, por exemplo, pagamento, folha de pagamento, né, para, enfim, caso eu tenha alguma solicitação legal em cima disso. Se a CLT pede para a gente 5 anos, poxa, eu sei que uma informação, de repente, do meu RH, ela precisa ser armazenada por 5 anos. A partir daí, eu já posso começar a aplicar automaticamente controles de retenção, tá? E aí, dizendo, olha, uma informação classificada pelo meu RH vai ser automaticamente armazenada durante 5 anos. Eu sou do setor de saúde. Nesse caso, eu vou ter que, de repente, armazenar indeterminadamente essa informação. Então, consigo criar controles dependendo de qual é a aplicação daquela informação, quem são as pessoas, quem são os departamentos que vão ter acesso e vão precisar manipular essa informação, tá? E aí, agora, a nossa dúvida é justamente quanto a isso, né? Porque, legal, eu estou armazenando as informações, Cleiton, por 5 anos. Eu tenho esse processo, o meu servidor de e-mail já está preparado para isso, eu tenho já um controle quanto à retenção. Mas será que hoje eu tenho log para, caso eu precise fazer ali uma análise mesmo forense, comprovar para o meu para a minha agência de proteção de dados, que aqueles dados são reais. Será que eu tenho logs? Será que eu vou conseguir comprovar isso? Será que a tecnologia hoje me permite voltar lá atrás 5 anos e ver o que realmente aconteceu, se aquela informação não foi manipulada nesse meio tempo? A gente sabe que isso não é uma coisa simples, a questão de armazenamento do log, a questão de fácil acesso a esse armazenamento, mas é importante, tá? Vai ser importante para a questão de comprovação, e aqui a gente está falando totalmente de tecnologia, tá? A gente não está falando nada de processo, porque justamente a lei pede que isso seja verídico, que isso seja comprovável. E a gente sabe que do ponto de vista de tecnologia, log ainda é a nossa, digamos, maior verdade, é o que a gente consegue ter maior confiança. E a gente sabe até por histórico que a gente tem, hoje a aplicação de LGPD, de GDPR lá na União Europeia, aplicado sim a questão de logs para comprovação. Questões judiciais também, poxa, teve ali está tendo uma investigação, coletei um notebook, os logs de acessos, tudo isso é utilizado ali perante júri e tudo mais para comprovar a veracidade das informações, tá? Eu só esqueci aqui de mostrar nossas respostas. E dá para ver que sim, né? A grande maioria aí tem acesso aos logs, né? Processamento dos logs. E aí é bacana mencionar que, como eu disse anteriormente, é necessário, o mundo ideal é que esses logs eles estejam de acordo com a minha necessidade de negócio. Se a minha necessidade de negócio é que o dado seja armazenado durante 5 anos, faz sentido que todos os logs que foram correlacionados à coleta daquele dado
e manipulação daquele dado também tenham um período, e algumas vezes vai ser extenso aí, como, por exemplo, durante o período de 5 anos ou até vitalício, tá? Bom, e agora a gente vai falar de um assunto bem interessante que e causa uma certa confusão, que é a questão de anonimização e pseudo-anonimização. Primeira coisa, quando eu faço anonimização, o que eu digo? Vamos pensar aí numa entrada de dados, né, para facilitar a visualização, onde eu tenho ali campos de nome, telefone, CPF e informações que não me identificam. Essas informações anteriores são relacionadas ao meu indivíduo. Somente eu tenho esse telefone, não somente eu, mas não temos muitas pessoas com nome, são capazes de me identificar a partir desses dados. Porém, o meu time favorito não é um dado que permite a minha identificação. A minha cor predileta, dependendo do caso, né, preferências alimentícias ou até restrições, não vão me identificar. A questão é, quando a gente fala da anonimização, basicamente a gente conseguir fazer através de métodos geralmente relacionados sim à tecnologia, mas é uma estratégia geralmente muito focada na questão estratégica. O que essa pseudo-anonimização vai fazer? Ela vai permitir que esses campos que me identificam não sejam de uma forma simples, tá? Permitam de forma simples a associação ao meu indivíduo. Basicamente é isso. Então, aqueles campos telefone, e-mail, eles seriam anonimizados, poderiam ser simplesmente ali embaralhados através de algum recurso de criptografia, por exemplo, tá? Mas eles não permitiriam que, para quem olhasse para aquela linha, soubesse que o indivíduo é o Clayton Souza. Eles pensariam, não, esse indivíduo pode ser uma pessoa do sexo masculino, de 30 e tantos anos de idade, e assim por diante. Tá? Isso é anonimização. Eu não permito a identificação através de uma técnica simples, tá? E inclusive existem empresas que são contratadas, isso daí também experiência lá de fora, diversas empresas são contratadas justamente para auditar isso. Você encaminha ali uma amostragem dessa base de dados, desse seu relatório e fala, vamos tentar tentem fazer aí a engenharia reversa, né? Tentem descobrir quem são esses indivíduos. E a partir daí você entende risco e faz essa análise. E de repente melhora. Sempre isso, a anonimização, ela é recorrente, porque a técnica que eu utilizei hoje, daqui a 2, 3 anos, pode já não ser tão prática assim, tá? Então ela é recorrente. Por isso é importante, de repente, ter até uma auditoria terceira para nos auxiliar com isso. Já no caso da pseudo-anonimização, a gente tem um outro cenário interessante. Nesse caso, eu posso utilizar, por exemplo, IDs, né, identificadores, uma numeração, então eu troco ali todas as colunas de dados pessoais do Clayton e altero isso para um identificador, por exemplo, 01. O meu cliente 01. A partir daí, para saber quem é o cliente 01, eu preciso de acesso a um outro sistema. Nesse segundo sistema, eu tenho níveis de proteção, tá, diferenciados, para que ninguém tenha acesso. Tem outro nível de auditoria, assim por diante. Tá? Então, basicamente é isso. No caso da anonimização, eu não consigo mais identificar o indivíduo, então a meta dela é essa. No caso da pseudo, eu vou conseguir identificar o indivíduo desde que eu consiga relacionar com uma informação externa. Tá? E pensando nisso, né, hoje, como vocês veem a base de dados de vocês? Vocês acreditam que é realizado, e claro, vocês provavelmente não vão ter essa informação de forma completa, mas acreditam que está havendo uma higienização da base de dados de vocês? Ela está sendo realizada de forma pontual, né, de forma recorrente? Como que está sendo isso? É importante que seja, na maior parte dos casos, de forma recorrente, né? Pontual, a gente diz que é geralmente a questão de auditoria, quando realmente dá algum problema durante o processo e a nossa auditoria pede que, olha, você está armazenando dados que você não precisaria armazenar, né? E aí, nesse caso, a gente acaba fazendo uma higienização pontual, mas o ideal é que ela seja realmente recorrente. Vamos ver como é que está, então, agora as nossas respostas. Legal, então, sim, acontecem de forma pontual. É o mais comum mesmo. E fica a sugestão, acho que a questão de evolução na jornada é justamente chegar no nível de recorrente, aí é o desejo, acho que para todo mundo, tá? Bom, e agora vamos para
o último passo, né? Esse nosso nono passo ele é dividido em duas etapas, que é a questão de gestão de risco, né? Ou seja, eu conseguir mapear, né, dentre toda essa minha cadeia de processo, de tratamento da minha informação, compartilhamento da informação, conseguir mapear ali qual que é o risco caso um terceiro acabe vazando uma informação. Nós sabemos todos os processos hoje eles passam por diversas empresas, não são feitos de forma dentro de casa somente. Então, nesse caso, eu preciso analisar qual que é o risco do compartilhamento da minha informação. E ter isso sempre monitorado, tá? Sempre tem que ser muito monitorado, porque os processos, eles são vivos nas nossas empresas, a gente sabe, o mercado é muito dinâmico. Então, a gente tem que ter, dentro do nosso time, realmente de proteção de informações, dentro do nosso time, junto, tem que ser uma das principais tarefas do nosso DPO, ele se preocupar com o quê? Sempre ter um monitoramento e levantamento recorrente de risco, tá? das nossas atividades e manipulação das informações. E pensando nisso, né, pensando em todo o nosso risco, vocês acreditam que hoje vocês têm um comitê de crise, né? Ele está disponível aí para vocês? Como que é a visão para vocês hoje? Vamos lá, vocês têm um comitê, né, formado e atuante, já participam? Ainda não tem? Só a gente está bem em cima, então eu já vou exibindo aqui as nossas respostas para conseguir dar tempo também para a gente chegar. É o mais comum mesmo, tá? Nesse momento, muitas empresas estão nesse ponto onde tem bastante tecnologia, pelo que a gente diagnosticou até aqui, porém ainda não tem algumas questões processuais, como o próprio comitê de crise, né? Para conseguir avaliar, em caso de, enfim, possível vazamento de informações, né? Qual que vai ser o impacto real para o meu negócio. E aí, vamos lá, vocês acreditam que o time de liderança, principalmente, porque tem uma questão aí bem top-down, né, a gente acredita mesmo que o nosso board ele tem que estar com LGPD ali, vendendo essa bandeira, vestindo essa camisa, né? Vocês acreditam que hoje, de gestão, do ponto de vista de gestão, eles estão engajados, né, com LGPD, com adequação com LGPD? Vocês estão tendo treinamentos a respeito disso, né? Está sendo feito aí no 1 a 1. Como é que está aí o status de vocês? Legal, vou mostrando aqui já as respostas para a gente ir acompanhando. Então, a gente pode ver que a maioria ainda não tem, né, a instrução diretamente para vindo, né, do time de liderança. Legal, bacana. Vamos se esforçar para evoluir isso também. Eu acredito que é realmente o momento que a gente acaba trazendo isso. E, bom, vocês têm recebido workshops, né, por exemplo, com engenharia social, ou seja, a gente às vezes vê história de elevador, né, muita gente compartilha informações ali no elevador com colega, mas não sabe, às vezes, quem trabalha no mesmo prédio, né. Restaurante é uma ótima coisa também, às vezes barzinho, a gente acaba pegando informações super exclusivas, né, e também tem as questões mais direcionadas, né, por exemplo, um phishing que pode ser direcionado ao meu departamento financeiro, né, justamente durante a época que ele executa pagamentos. Como é que vocês estão vendo isso? Está tendo workshop, está sendo feito um engajamento? Vamos ver. Legal, realiza, mas tem aí um certo empate, né, entre a questão de frequência, né, vocês acreditam que poderiam ter uma frequência maior? Legal. E em alguns casos nunca realizaram. Legal, bacana saber também. Para quem se identificou, inclusive vocês vão receber mais informações sobre Red Belt, como a gente pode também auxiliá-los nesse sentido. E, pessoal, não basta ser honesto, tem que conseguir demonstrar honestidade. Então, sempre a gente precisa ter de uma forma gerencial, tá? Não é técnica, não é para chegar lá no drill down, não é para precisar que a auditoria vá no detalhe para conseguir encontrar a nossa postura e a nossa movimentação quanto à postura de conformidade com a LGPD, né? E existem diversas ferramentas, geralmente quando a gente contrata um serviço em nuvem, ele já nos mostra ali quais são os seus processos do ponto de tecnologia que nos ajudam a estar em adequação com diversas normativas. Como os serviços em nuvem, geralmente eles têm um alcance global,
nós mesmos, o Red Belt, temos serviços em nuvem que fornecemos para o mundo inteiro, nós temos que ter adequação aí com diversas normativas. GDPR lá no início, agora LGPD também, ISO e assim por diante. O que é importante? Que nós conheçamos dentro de todas as tecnologias que nós somos contratantes ou que nós compartilhamos informação sobre o nosso cliente, o mais importante é que nós consigamos, de forma simples, ter uma visão de como demonstrar conformidade para o nosso auditor, tá? Sejam auditorias internas ou externas. E, bom, aí aqui é justamente pensando de, legal, vi a questão de phishing, entendi um pouco como é que está a postura de cibersegurança na rede, mas e a questão de pentests, né? Será que eu estou fazendo pentest? Será que eu estou encontrando níveis de segurança, né, dentro da minha rede? E eu estou vendo que a grande maioria ainda não fez pentest, né? Isso daí é uma porta, é algo muito importante, tá? Para entender o nível de maturidade em cibersegurança do ambiente de vocês. Seja pentest aí em aplicações, poxa, vou lançar uma promoção para o mercado. Vamos ver se tem alguma vulnerabilidade ali, né? Vou abrir um novo escritório, vamos ver se a rede dele está fechada, está bem segmentada, um pentest pode me trazer essa visão, tá? E aí eu acho que a gente pode até... fica o convite, na verdade, eu acho que eu vou pedir para a Carol falar um pouquinho do nosso Redcast. Pode ser, Carol? Você faz um merchanzinho para a gente? Eu acredito que seja a última. Sabe se é a última, Carol? Mas eu tenho aqui a questão de monitoramento, né? Tá, temos mais duas questões, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Redcast rapidinho com vocês. A questão de monitoramento, né, de vulnerabilidades e resposta a incidentes. Como é que vocês veem isso hoje na empresa de vocês? Vocês têm isso em 100%? Vocês acreditam que isso ainda pode melhorar, né? Estão observando o SOC futuramente? E é bacana mencionar que o SOC, ele é o principal asset aí de segurança da empresa de vocês, porque ele vai observar diversos sinais de segurança, e aí desde um roteador, que pode ter alguém ali tentando acessar inadequadamente, tá? Pode ter ali também informações a respeito de um servidor de arquivos que está exposto, todo tipo de acesso, tudo que gera sinais, o nosso SOC vai conseguir diminuir o ruído e entregar para vocês somente o que faz sentido, o que realmente pode ser um incidente de segurança, né? Para que vocês possam focar no que realmente faz sentido. Legal, ver aí, boa parte tem SOC já, 24/7. E aí a gente vai falando sobre a realização de busca, né? A questão de threat intel. Como que está a marca de vocês na internet, né? Será que vocês têm dados expostos? Será que a minha intranet está exposta? Porque isso daí é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente recebe aqui solicitações de pentest e a primeira coisa que a gente descobre é que às vezes a própria intranet do meu cliente está exposta. Basta que você coloque ali um /root de repente no site e ele já está exposto. Então, vamos ver como é que está por enquanto. A gente tem aí, alguns sim, tem essa visão de Threat Intelligence já. Legal. Pessoal, a gente tem que ficar muito de olho, tá? A questão de Deep Web, muitas vezes as informações já estão lá, informações necessárias para uma invasão. A gente vê, enfim, a gente acaba estando muito ligado com esse mercado, porque é o nosso core, né? Temos muitos pentesters e temos, inclusive, uma solução de Threat Intelligence, né? Bem bacana ficar monitorando aí a marca de vocês, e-mails e assim por diante, tudo que pode vazar na Deep Dark Web. Agora sim, o último questionamento é a questão de, e aí, será que a gente está adequado do ponto de vista da necessidade básica para qualquer tipo de conformidade, qualquer tipo de alteração processual e tecnológica na minha empresa? Tem uma verba lá, a gente vê que realmente tem um investimento específico para esse tipo de assunto? Porque, assim, a ideia é que sempre tenha, para que isso não fique tanto no colo da área de tecnologia, não saia do bolso de tecnologia, mas muitas vezes não tem, né? Então vocês podem estar aí pleiteando isso, ou mesmo não sabem, né? Às vezes a gente é cobrado se tem alguma coisa acontecendo ali no board, e muitas vezes a gente não sabe como é que está sendo ainda, se tem exatamente ali uma verba disponível, né? Mas legal, então a gente está vendo aí que uma boa parte tem, né? Alguns estão ainda pleiteando, e para a maioria sim, tem uma verba. Bacana, bom saber. Pessoal, eu acabei correndo um pouquinho, eu não sei. Carol, você acha que a gente continua com as perguntas? Legal, então a gente vai agora para as dúvidas. Vamos ver o que a gente tem.
pessoa pode mandar as dúvidas por e-mail agora. Por e-mail? Pelo chat. Ah, tá legal. Vocês podem mandar as dúvidas pelo chat, tá? Se tiver alguma dúvida adicional.